Então, pessoal, como prometido, nós estamos hoje com o Álvaro, e ele vai trabalhar com a gente. O Álvaro como eu expliquei na aula, no nosso encontro passado, o Álvaro ele trabalha na FAP e no departamento, ou seja, lá com o pessoal do bacharel. E Álvaro, fala um pouquinho também dos outros trabalhos, outros cargos que você faz na FAP, né, para os alunos que não conhecem, além dessa sua missão de professor, o que mais você representa na Unespar? Bom, tudo bem. Bom, primeiramente, Maris, eu queria imensamente agradecer o convite, né, e a oportunidade de falar com o pessoal aí. Assim, sempre é muito gratificante, né, poder falar de educação musical, poder falar dentro do contexto da sua disciplina, que é algo que me interessa bastante. Espero que eu possa contribuir assim de forma bem direta com vocês. E também sabendo já que em outros momentos a gente vai ter oportunidade de conversar, de fazer alguma outra coisa de forma mais aprofundada e de forma mais demorada, inclusive, né? Primeiro, Certamente. eu também espero que todos estejam bem de saúde, saúde mental, saúde física, que seus parentes, seus colegas, seus amigos, seus próximos estejam bem e saibam que a gente vibra para que as coisas melhorem e que a gente possa retomar as atividades de forma um pouco diferente do que a gente está fazendo nesse momento. Mas também agradeço pelo esforço de todos por estar se dispondo, né, a dar continuidade às atividades. Isso eu acho que é melhor para a gente, né? Bom, eu, além de professor do Bacharelado de Música Popular, na área de música e tecnologia, música contemporânea, eu trabalho também com o Centro de Música e Musicoterapia. Eu estou na direção de centro já há quase 2 anos. Também já atuei na FAP como coordenador de curso, né? E, enfim, as atividades de gestão todas que a gente também faz. A minha formação ela é da composição musical. Eu fiz conservatório jovem, fui para a universidade, estudei na Unesp, em São Paulo, estudei composição e regência e tive sempre muita proximidade com a Marisa Fonterrado, que foi minha professora na graduação, e quando eu fui para o mestrado, pós-graduação, mestrado, doutorado, então, apesar da minha pesquisa ser na área de composição, tange a educação musical de forma direta, como diversos compositores aí no século XX se interessaram pela educação musical, né? Então, eu também tenho um interesse bastante importante pela educação musical e um pouco do que nós vamos conversar hoje também é acerca desse trabalho que eu desenvolvi no mestrado e no doutorado, né? Um projeto longo que perpassou o mestrado e o doutorado. Uhum. Bom, eu acho que é por aí. A gente vai ter outra oportunidade de ficar conversando mais sobre a gente. Eu acho que o que importa mais aqui seria o tema da aula. Então, Certo. não sei se a Maris quer falar alguma coisa, se a gente inicia o assunto. Então, eu já enviei para eles uma explicação, uma breve explicação por e-mail, junto com o seu texto, né? Então, eu acho Uhum. que sem delongas, e se eu até disse para eles as dúvidas, anotem para que a gente faça bastante perguntas para você, né, no tempo que a gente tiver aqui. E acredito que será um tempo rico. E eu acho que o tempo é teu. Certo, eu agradeço, porque assim, são várias atividades que a gente está fazendo em casa, né? Então, o tempo está meio curto nesse momento, Uhum. mas eu espero que uma próxima vez a gente possa ter mais tempo para poder conversar um pouco mais. Eu, conversando com a Maris antes, seguindo o ritmo do trabalho que ela tem desenvolvido na disciplina, eu propus apresentar para ela um trechinho do meu ciclo pedagógico, que o ciclo pedagógico nada mais é do que uma parte, né, pequena, resultante das minhas pesquisas do mestrado e do doutorado. Em um determinado momento eu compilei aquelas informações numa espécie de e-book e fui agraciado, inclusive, com a apresentação desse e-book pela Marisa Fonterrada, que vocês devem ter lido, né? E é um trabalho assim bastante significativo porque ele representa um pouco do desenvolvimento do meu mestrado e doutorado, que é pensar a educação musical pelo viés da composição ou pensar a composição enquanto viés pedagógico
no âmbito da educação musical, né? Então, eu não me considero educador musical, efetivamente, apesar de a gente trabalhar com música, né, no estrito do termo, mas quase o tempo inteiro tive contato com, aí sim, educadores musicais, efetivamente, a Marisa, o próprio Schaefer, né, que eu conheci, a Leila Vertamati, que também foi orientanda da Marisa, diversos personagens aí que atuam de forma bem direta, pensando até um pouco antes mesmo desse pessoal todo que atua agora, né? Poderia pontuar aí o próprio Kohreuter também, né? Tive a oportunidade também de ter contato com o Kohreuter e o Kohreuter deixou um legado enorme também em relação à música contemporânea, efetivamente, na educação musical, né? Então, eu vou dar continuidade apresentando aqui para vocês o texto que a Maris disponibilizou, né? Só para vocês terem uma ideia acerca, então, desse assunto que está sendo desenvolvido, né, nesse texto, que se trata, basicamente, de um relato acerca da notação musical ou da forma de representação musical usado no ciclo pedagógico, que são 5 composições ou 5 jogos musicais que eu desenvolvi ao longo da minha pesquisa, que foram trabalhados, desenvolvidos junto com professores, educadores de escola regular e também alunos também, né? Isso também passou pelos alunos. Os meus sujeitos de pesquisa foram professores e alunos, vinculados a um programa de música na escola numa cidade lá do sul de Minas, chamada Pouso Alegre, né? Quase próximo à divisa de São Paulo. Então, esse material que eu disponibilizei é um material, quase que um material prático, para que o educador possa trabalhar a partir dele, né, criando suas próprias propostas ou executando também essas propostas que estão colocadas aqui. Né? Esse ciclo pedagógico, ele tem um caráter não só educacional, mas também artístico. É possível você montar essas 5 peças no palco, então perpassaria desde de um trabalho artístico até um trabalho educativo, né? Poderia fazer na escola, com os recursos disponíveis, numa escola de música com outros recursos disponíveis, e em locais intermediários entre a escola, a universidade e os teatros, né? Vamos dizer assim, né? O palco, né? Também poderia ser aplicado dessa forma, poderia ser realizado dessa forma, né? Bom, eu vou falar então especificamente sobre notação, né, pensando que o trabalho com os sons, efetivamente, além da estrutura convencional tradicional da composição musical ou das composições utilizadas para educação musical, estão relacionados quase sempre com formas não convencionais de utilização na música, né? Um piano, mesmo que seja um piano, se você pensa em composição contemporânea, os sons que vão ser requeridos desse instrumento extrapolam o que é arquetípico, geralmente voltado para um repertório idiomático daquele instrumento. Na música contemporânea, compositores vão explorar outras sonoridades, e essas outras sonoridades quase sempre não podem ser registradas, né, ou notadas ou grafadas através da partitura convencional. E aí, então, já existe, eu diria que, um rol enorme de opções e formas, né, de notar, desde da forma gráfica até formas não convencionais ou convencionais também, já da música contemporânea, né? Como é o caso de um cluster, por exemplo, num piano, né? Mas quando se trata de sons que não são, por exemplo, de instrumentos, mas são sons gerados por ou instrumentos de percussão de altura não definida, né? Ou mesmo sons do cotidiano que são sampleados, né? Que são gravados, né? Quando você pega uma amostra de som e você utiliza numa composição, por exemplo, numa composição eletroacústica, esse sample, essa amostra de som, né? Ela pode ser grafada de uma forma diferente. E aí eu parto do pressuposto, aqui nesse texto, da representação de como eu trabalhei nas 5 peças, né? Então, eu parto aqui do pressuposto de obras propondo notação simbólica, concreta e conceitual, né?
essas 3 formas de notação que perpassam, então, as 5 peças, considerando que a quarta tem também uma representação simbólica, mas já uma simbólica diferente da primeira peça, e a gente vai dar uma olhada rápida, breve, nessas partituras, né? Elas estão Uhum. quase sempre referindo-se à forma de apresentação do material sonoro, né? Então, a primeira e a segunda peça apresentam um material bastante metafórico, né? A terceira e quarta peça, a notação já pretende ter uma notação de viés proporcional. Então, as relações dos gráficos e das simbologias que estão colocadas ali, elas têm uma certa relação de proporção, né? Por exemplo, cronológica, né? Ou de tamanho, de dimensão. Isso vai se referenciar, por exemplo, ao volume do som, à duração do som, né? A gente vai olhar um pouco com mais calma. E, especialmente a quinta peça, ela tem, então, um conceito mais referencial, que é uma questão bastante ligada à referência subjetiva do que está sendo proposto ali naquela composição, né? Então, em resumo, o que eu vou explicitar nesse fragmento de texto aqui, ele está referindo todas as 5 peças que eu vou apresentar para vocês, então, agora, as partituras dessas peças, né? Pegando desde a primeira, que é a colagem e paisagem, tem todo um contexto de montagem, de estrutura composicional, mas o que interessa para a gente hoje aqui é mais a forma de notação, a forma de representação da proposta, né? Então, se a gente olha para uma partitura como essa, ela realmente ela não é uma partitura tradicional, e ela está muito vinculada ao que nós chamamos lá no texto, né? Então, de partitura simbólica, né? Por que simbólico, né? Simbólico devido às variedades de interpretação a partir da proposta que a gente apresenta ali, né? Até a própria simbologia da colagem, paisagem, que vem, por exemplo, das artes visuais, né? Colagem, aquela estrutura de você, né, sobrepor, né, imagens para gerar um tema, né? E paisagem, por ter um tema, um contexto mais amplo, né, que a proposta aqui da composição apresenta. Vocês devem ter lido já o texto lá, eram poucas páginas, dava para ler rapidamente, então vocês já devem ter uma ideia um pouco mais aprofundada também dessa proposta simbológica, né, desta partitura. Necessariamente, nessa proposta simbológica, a gente não faz referência efetivamente ao desenho, ao gráfico que está sendo apresentado. Aqui eu tenho apenas dois eventos. Um evento que se intercala com o evento azul, aqui que se intercala com o evento vermelho, né? E aqui a representação do grupo A e do grupo B com suas características sonoras que vão ser levadas então, né? Já numa segunda proposta, ponto, linha e coisas, essa peça ela está muito relacionada ao concreto, né? Tanto que esses desenhos, esses símbolos, esses gráficos que são colocados aqui, se referem, por exemplo, a pessoas, a máquinas, a objetos, né? E a ideia da obra é que se organize, então, os sons, né, ouvidos de objetos concretos e que, a partir de um banco de sons, a partir de um diário de sons, você possa, então, desenvolver a proposta, formar ponto, linhas e coisas, ponto e linhas no sentido de pontos para sons curtos, sons breves, né, sons percutivos, e linhas para sons mais demorados, sons mais longos, sons que duram mais, mas também para a textura que vai se formando a partir da inclusão de determinados sons que vão se somando com outros, né? Até você formar o conceito dessa peça, desse jogo, que seria ponto, linha e coisas, né? Você perceber que a partir de sons pontilistas você pode desenhar, você pode criar linhas que vão fazer referência a imagens, até de forma concreta, externamente, né, aos sons, né? Bom, e aí logo abaixo aqui a gente tem também as instruções, né, uma bula. Isso é muito característico de ter nas notações contemporâneas,
né, explicando um pouco do processo de como se lê a partitura. Aqui, efetivamente, a terceira peça, Invenção em Três Instantes, Crepúsculo, Noite e Aurora. Isso é bem metafórico, bem poético, na verdade, não necessariamente se refere a esses estados de horários do dia, né? Mas é apenas uma ideia metafórica para se organizar em três partes, né? E essas três partes, então, já nessa partitura, ela tem uma grafia um pouco mais estrita, né? A gente sai então daquela simbologia, mas ainda preserva um pouco do concreto, né? Como está colocado aqui nesse gráfico, né? Já caminhando para o que nós vamos chamar também de simbólico, mas um simbólico já mais musical, um simbólico mais relacionado à música mesmo, né? Então, essa composição, ela já tem um decorrimento temporal, né? Ela já mostra um cronômetro, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos. Ela já tem separações em grupos muito definidos aqui, né? Aqui nessa bula lateral direita, você já tem aqui uma espacialização desses grupos na sala, né? E você já tem também aqui símbolos que são mais reconhecíveis de forma mais tradicionais, como, por exemplo, esse piano forte, fortíssimo piano, né? Pianíssimo, fortíssimo piano, que representa, então, o próprio crescendo da amálgama de materiais que vão se adentrando na peça. Então, assim, aqui a gente já tem uma ideia mais concreta da notação, né? Da representação da peça, que se aproxima um pouco mais do que é a música. A quarta peça é uma peça que lembra a notação tradicional, tem elementos, aqui são fragmentos das três partes dela, né? Tem uma forma de leitura que não é pelas figuras temporais, não tem fórmula de compasso, não tem pulsação, mas tem um cronômetro, né? 2 minutos, cerca de 2 minutos e 10, cerca de 2 minutos e 20. Então, já tem coisas que são imprecisas, né? Mas tenho também aqui figuras que poderiam me dar uma ideia de algo que demora um pouco mais, que é um glissando, que vai de uma voz, na primeira voz, 1 para 2, aqui no caso, né? Bom, essa peça, ela é uma peça para coro, né? Coro a 8 vozes, e ela tem gráficos que lembram a notação convencional, mas não se comportam de forma convencional. Aqui é para dizer que são sons curtos, aqui é para dizer que são sons que migram de um para o outro sem tempo definido, e aqui já no final, né, na terceira parte, eu tenho ali já figuras que são mais demoradas, né? Mas necessariamente não vão valer 4 tempos, meio tempo, não tem essa referência, né? Seguindo aqui também. Também mantenho a ideia de uma bula, né, explicando como é que se dá a organização do espaço dos cantores, né? Já a quinta peça, essa peça, então, ela tem uma ideia de representação conceitual, né? Aqui não existe som, não existe silêncio, ou existe som, ou existe silêncio, depende muito daquilo que cada um vai escutar e vai propor. A ideia dessa composição, então, é que você fique 3 minutos escutando todos os sons que o cercam, né? De forma a imaginar que existe, bem na linha do Schaeffer, né? Que existe uma orquestra no mundo e que que você está ouvindo essa orquestra. Então, uma coisa bastante ampla e subjetiva. Então, não há formas de você fazer uma notação, uma grafia que seja compartilhada por todos, né? Eu convido vocês, então, a lerem, né, cada uma daquelas peças lá no meu texto, e a partir, então, dessa explicação básica que a gente viu aqui, que vocês possam, então, avaliar e pensar como é que o compositor pensa e como é que o intérprete pensa e como o educador poderia utilizar esses elementos, né, de notação, de grafia, para trabalhar, desenvolver, por exemplo, a escrita. Seja a escrita desde a convencional até uma escrita mais contemporânea mesmo, com as suas turmas, né? E, então, o objetivo principal no campo educacional mesmo dessa estrutura estaria, então, ligado a como escutar uma obra não convencional através de uma grafia
eu chamaria isso uma partitura de escuta, né? Você poderia pegar uma peça, inclusive convencional, e fazer uma grafia diferente de uma partitura convencional para facilitar a escuta, né? Ou então uma partitura de execução, né? Como eu vou mostrar daqui a pouco uma peça do Schaeffer, Snowforms, né? Que é uma peça gráfica, mas ao mesmo tempo ela é uma peça de execução, né? Então, através de gráficos, você pode reproduzir os sons, né? E também um terceiro segmento que seria a partitura de registro. Você pode pegar uma partitura eletroacústica, por exemplo, ou uma composição que é feita por gravações, e a partir dessa composição você realizar uma partitura gráfica, visual, né, para representar aqueles sons que nunca tiveram partituras na hora da execução, né? Ou mesmo você fazer uma partitura de registro para uma obra convencional, mas que não utilize notação convencional. Eu vou mostrar para vocês agora 3 fragmentos de exemplos, 3 fragmentos, então, para exemplificar partituras que foram elaboradas nesse sentido. A primeira é a articulação do George Ligeti. Vou colocar um fragmento para vocês. Então, essa era uma composição eletrônica feita com sons sintéticos, né? Então não existe sons gravados aqui, são só sons sintéticos. Posteriormente, o compositor fez essa partitura visual, que é em papel mesmo. Aqui alguém animou aqui no YouTube, ficou super bacana, que você vai acompanhando o cursor com os sons, né? Mas originalmente ela é em papel mesmo, né? Então, um segundo exemplo, que é o exemplo do Schaeffer, Snowforms. Então, essa primeira seria uma partitura de registro. Essa segunda do Schaeffer. Eu vou deixar o link para vocês, né? Então, vocês vão poder, posteriormente, também ouvir inteiro aqui no fragmento. Um terceiro exemplo seria esse outro exemplo aqui do Karlheinz Stockhausen, que é Gesang der Jungling, Canto dos Adolescentes, que é uma peça eletrônica. E aqui nós temos uma partitura que seria uma partitura de escuta, uma partitura de audição, feita, inclusive, por uma pessoa que não foi o compositor, diferente do Schaeffer, foi feito por uma pessoa usando gráficos desenhados num papel feito à mão. Aqui tem uma bula, né, que vai explicando o que significa cada um dos desenhos. Eu vou pular direto para o início da peça.
reise den Herren, reise dem Herren. Scharen ihr alle, scharen heran, scharen Bom, e assim por diante. Eu vou deixar para vocês os links. Na verdade, eu encaminhei para a Maris, eu peço para ela encaminhar pelo WhatsApp para vocês, por gentileza, que vocês podem ouvir as conversas inteiras. E eu acredito que, de forma geral, era isso que eu queria apresentar, de forma bem corrida, mas acho que contemplou a ideia. Queria, então, agradecer de novo a Maris pelo convite e me colocar à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. Podem mandar questões que eu respondo todas e fico à disposição também para uma próxima conversa, quando possível. Muito obrigado a todos e até a próxima.